Graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, 12 minutos, antes das 7 horas da noite, até as 8 horas e 7 minutos, nesse ministério do nosso Senhor Deus, @milaofertadim, ao vivo agora também, nas 7 principais redes sociais da internet, para mais de 40 países, dando continuidade à igreja realizada através de cartas pelos apóstolos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, utilizando também da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de uma forma ainda mais eficiente, pois em menos de um minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Pois para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, nós estamos chegando em todos os municípios do Brasil, com as igrejas virtuais, com as igrejas de templos físicos, onde o obreiro recebe o seu salário, os necessitados têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, a oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé. Então basta vocês entrarem em contato conosco no privado, pedindo mais informações, pois nós também estamos chegando em todos os municípios do Brasil, contratando no mínimo 2% da população em cada um município do Brasil, para trabalhar conosco, independente do seu grau de escolaridade, independente das suas posses financeiras, independente do seu segmento religioso de fé, pois nós estamos aí para contratar, seja na área empresarial, política, financeira, ou seja na área espiritual, ministerial, recebendo o seu salário, assim como o Senhor Jesus determinou no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 7. Todo obreiro é digno do seu salário. Então estamos chegando com esse desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, em que dá a oportunidade de todos de serem muitíssimo abençoados. E antes mesmo de nós chegarmos de maneira física na sua região, você já tem a oportunidade de ter uma renda complementar financeira conosco, se tornando um vendedor dos meus 12 livros da série Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 princípios. 12 princípios essenciais que te trazem uma garantia de que tanto a sua vida profissional financeira como a sua vida espiritual ministerial já foram mudadas e transformadas para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, pois assim como o reino dos céus não se constitui só por palavras, esses 12 livros também não são palavras vazias, são palavras verdadeiras firmadas na luz das Escrituras Sagradas, na palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, e sempre acompanhados de atitudes, de movimento, de oportunidade, pois todas aquelas pessoas que se tornam os vendedores dos livros, sem você ter custo nenhum de estoque, nem de cadastramento, nem de logística, nem de entrega, pois os livros são digitais, você tem a comissão de 30% em cada um livro que você vender, sem você ter tido custo algum para isso. Além de que todas as pessoas que compram esses 12 livros, como também aquelas pessoas que vendem 12 desses livros, já têm a garantia de terem uma vaga de liderança conosco, seja na área empresarial, política, financeira, seja na área espiritual, ministerial, recebendo o seu salário e independente do seu grau de escolaridade, das suas posses financeiras ou do seu segmento religioso de fé. Pois como o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Estamos vindo aqui para ajuntar a igreja, o corpo do Senhor Jesus Cristo, dando oportunidade para cada um de vocês participarem, interagirem, tirarem suas dúvidas, pois aqui estamos ao vivo também nas 7 principais redes sociais da internet, com os comentários abertos para vocês interagirem, tirarem suas dúvidas e participarem, deixando nos comentários o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, caso estejam nos acompanhando fora desse nosso querido Brasil, pois para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, já alcançamos mais de 40 países como igrejas Sal e Luz do nosso Senhor Jesus. E no decorrer também dessa live, eu estarei ministrando 4, dentre esses 419 capítulos,
que falam de pelo menos uma das 4 atividades: a iniquidade, a impiedade, o anticristo e a seita. Porque uma só dessas 4 atividades é o suficiente para condenar a igreja todinha, todo aquele que se diz dela ou que ela é sua. E é o nosso dever e obrigação como igreja de sal e luz do nosso Senhor Jesus, não só não praticarmos essas 4 atividades, como também trazermos os materiais de trabalho, as oportunidades, recursos e condições para que vocês também venham não só não praticá-las, mas se posicionando, repreendendo cada uma delas, para que todos nós não sejamos apenas abençoados, mas que sejamos uma bênção, um vaso de honra nas mãos do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para que verdadeiramente venhamos juntos mudar a história de toda essa nação, como lá na cidade de Almolonga, na Guatemala, em que o povo do Senhor se posicionou em espírito e em verdade, e o Senhor transformou a economia, transformou a política, transformou as famílias, para mais honra e glória do nome dele. Da mesma maneira, ele pode fazer isso em qualquer lugar do mundo. Basta que o seu povo se posicione como cabeça, ou seja, examinando, ouvindo, falando e se posicionando e carregando a coroa, com o fardo que é leve e suave. O julgue o fardo do Senhor Jesus, que é leve e é suave, mas que não pode ficar parado. Então já curtam a live, se sigam, se inscrevam, compartilhem e convidem outras vidas para estarem participando conosco nessa live, tirando suas dúvidas. E o Severino Jorge de Pernambuco, seja muitíssimo bem-vindo, capaz e a graça e alegria do nosso Senhor Jesus, que possa haver portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais, abrindo para edificar e abençoar você e toda a sua família por estar interagindo conosco como uma igreja sal e luz, ovelha bendita do nosso Senhor Jesus. E vou estar sorteando o primeiro, dentre esses 419 capítulos, dentre os 4 que serão ministrados, que falam das 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seita, para que estejamos vigiando e orando, assim como o Senhor Jesus determinou para cada um de nós. E o primeiro livro que estará sendo ministrado nesta live é o livro de número 29, que corresponde a Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1 é o primeiro livro que estaremos ministrando nessa live, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Um dos salmos, um dos capítulos das bases das Escrituras Sagradas que firmam os ministérios das igrejas virtuais do nosso caráter para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E antes da ministração desse belíssimo salmo, eu estarei ministrando uma oração. Lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas e são apenas introduções, assim como as orações do livro de Salmos também são, porque a oração dura no mínimo 1 hora. E para você receber orações além das que são realizadas durante a live, basta você ser seguidor, ou inscrito, ou membro, ou ofertante, ou dizimista nesses ministérios do Senhor Jesus, o Cristo, para conosco, pois o nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, ora por todos vocês também, toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então já curtam a live, se inscrevam, compartilhem e convidem outras vidas para estarem interagindo conosco como igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus. E já deixe no comentário o seu primeiro nome, sua cidade, o seu estado ou também o seu país, para estar abrindo portas celestiais para abençoar você e a sua família. Nosso maravilhoso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, Redentor de toda a vida. Em teu nome santíssimo, eu peço que haja a expulsão de todo espírito imundo de iniquidade, impiedade, anticristo e seita que estiverem operando nessas vidas ligadas conosco, neste teu ministério, @Miller Ofertadim. Que haja o derramar dos poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, em cada lar, cada comércio, cada veículo, cada família e cada coração, onde essa live alcançar, em que houver uma pessoa se posicionando junto conosco, deixando nos comentários o seu nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, para que elas e suas famílias possam ser livres e vivam em abundância para se tornarem tuas verdadeiras igrejas vivas, sal e luz, com abundância de boas obras, para uma vida de abundâncias, para que todos vejam a tua luz brilhar e iluminar
o mais profundo coração, para que haja como em Malaquias capítulo 3, versículo 18, a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e o que não serve ao Senhor Deus, e haja multidões de igrejas vivas, sal e luz, se posicionando em um só Espírito, bendizendo e exaltando ainda mais ao santo e poderoso nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, eu peço que haja o cumprimento dessas palavras e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, ao Senhor Santíssimo e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todas as igrejas, sal e luz do nosso Senhor Jesus. Muitíssimo bem-vindos, capaz da graça e alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixe no comentário seu primeiro nome, sua cidade, seu estado ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. Interajam conosco nos comentários, participem, tirem suas dúvidas para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque isso é essencial para que vocês possam estar recebendo a palavra do Senhor em seus corações, interagindo e com isso verdadeiramente recebendo a presença do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, seja onde for que você estiver. Vamos aqui dar início à ministração no livro de Salmos, capítulo 1, do versículo 1 em diante. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 1 aqui do livro de Salmos é muito forte, porque traz ali como que é essencial o posicionamento daqueles que são parte do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Pois aqui já inicia deixando bem claro que bem-aventurado o homem. E aqui ele lista uma sequência de atitudes que envolve outras pessoas também. Pois nós devemos lembrar e estar sempre atentos que o Senhor Jesus afirmou que os filhos das trevas, o joio, estariam junto dos filhos da luz, o trigo. E era necessário que o trigo vigiasse a si mesmo. Pois quando fala aqui sobre o ímpio, o pecador e o escarnecedor, esses três você encontra ele dentro de um templo físico. E a maioria das vezes ele tem um título. Ele é um bispo, presbítero, apóstolo, obreiro, missionário, sacerdote, seja lá qual for o título que ele se delegar ser. É necessário a gente examinar as obras e os frutos, porque aí sim nós seremos a árvore. Pois, como o apóstolo Paulo mesmo afirmou, que se até os demônios se apresentam como anjos de luz, quem dirá o ser humano que consegue muito bem maquiar a sua aparência? Pois aqui inicia logo, olha. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. O ímpio é aquele que, por mais que fala da palavra do Senhor Deus, ele não vive a palavra com autenticidade. Por mais que ele pareça estar cheio de boas intenções, ele não traz a você aquilo que é da parte do Senhor Deus, mas sim aquilo que é do coração dele, que é enganoso, que não só engana o próximo, como está enganando a ele mesmo. Pois lá em Salmo 50, o Senhor afirma: que tens tu de recitar os meus mandamentos em teus lábios, se és o primeiro a voltar as costas? Aos ladrões te associas. Aí ele começa a fazer ali a lista de todas as omissões que o ímpio pratica dentro do templo físico. E aqui continua: não se detém no caminho dos pecadores. E hoje em dia nós vemos diversas lideranças religiosas se dizendo ser pecador e mandando que você siga o mesmo caminho deles. Por isso que a palavra do Senhor Deus afirma, Mateus 22, versículo 29, palavra do Senhor Jesus: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. E lá em Oséias 4, versículo 6, o próprio Senhor Deus afirmou que o povo dele é destruído porque lhe faltou o conhecimento.
Pois aqui afirma que é bem-aventurado aquele que não se detém no caminho dos pecadores. Pois lá no Novo Testamento, o Senhor Jesus afirma que veio chamar pecadores ao arrependimento, ou seja, para saírem do caminho do pecado, pois nele não habita pecado. E aquele que está nele não peca, pois aquele que peca não o viu nem o conhece. E aí demonstra como que hoje em dia a liderança está tamanhamente cega. Mas aí entram novamente as palavras do Senhor Jesus. Mateus capítulo 15. Se um cego guiar a outro cego, ambos cairão no barranco. Agora, devemos lembrar que a única coisa que o cego não tem é a visão. Mas ele tem a audição, ele tem cérebro, ele raciocina muito bem. E é por isso que o Senhor Jesus vai cobrar. Pois é necessário que você primeiro escute e examine, para que a palavra que chegar em você, se for a palavra viva, vida, vivifica, que é espírito e espada e fogo consumidor também, ela tem a oportunidade de te purificar, de maneira que venha tirar a trave dos seus olhos e você volte a enxergar claramente. Mas agora, se o cego também se fizer de surdo, ouvir a palavra do Senhor e não a colocar em prática, aí não adianta querer salvação, se ele mesmo não se direciona aos caminhos de verdade. Pois aqui traz, ainda no versículo 1, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Deixando claro que devemos tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos, porque devemos filtrar todas as coisas e reter aquilo que é bom. Para que você vai se assentar na roda dos escarnecedores, que apenas zombam, escarnecem da palavra do Senhor, da obra do Senhor, fazem pouco caso, criam desculpas para dizer, não, mas também Deus não é lá isso tudo. Então vamos examinar muita atenção às Escrituras Sagradas, a palavra do Senhor Deus, para que você, ao se afastar daquilo que é parte do Senhor Deus, não venha se aproximar daquilo que é parte do inimigo. Pois é necessário que nós venhamos nos posicionar para que venhamos a aumentar a nossa fé. E em Romanos 10, versículo 17, afirma, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Pois aqui no versículo 2 traz logo uma coisa que não só é a atitude de não se saber com quem se envolver, o quanto se envolver, mas também daquilo que você deve fazer por si mesmo. E no versículo 2, antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Ou seja, tem alegria em ouvir, em receber da palavra do Senhor, os seus mandamentos, os seus estatutos. Não por medo da consequência do pecado, mas sim por prazer, por poder verdadeiramente agradecer a Ele por tudo aquilo que Ele já nos fez. E aí continua, e na sua lei medita de dia e de noite. Uma constante busca a presença do Senhor Deus, pois como está escrito, é necessário a gente examinar as Escrituras Sagradas, porque é dela que vem a salvação, pois é mediante ela que o Senhor Jesus afirmou, João capítulo 7, versículo 38, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E aqui traz logo isso no versículo 3, ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Trazendo ali a consequência de nós vigiarmos no nosso falar, no nosso ouvir, no nosso olhar, pois como o Senhor afirmou, que o que contamina o homem não é aquilo que entra, mas sim aquilo que sai de dentro para fora. Mas é necessário você vigiar as portas da sua alma, seus olhos, os seus ouvidos, para que você esteja sempre recebendo mais daquilo que é da parte do Senhor Deus. Porque no mundo que estamos hoje em dia, é quase impossível de você se blindar completamente e criar uma redoma de vidro. Eu não estou falando para você fazer isso, até porque não foi isso que o Senhor Jesus mandou você fazer. Só que o ponto necessário é que você venha a estar em abundância com aquilo que é da parte do Senhor Deus. Pois como o próprio Senhor Jesus afirmou em Mateus 6, versículo 33, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E o Senhor Jesus também afirmou que a boca fala do que está cheio o coração. Por isso que devemos guardar a palavra do Senhor em nossos corações. Lembrando que seu coração é a mente, não é o órgão que bombeia sangue, não. Você deve guardar a palavra do Senhor na sua mente, porque procedem as fontes de vida. Ou seja, as atividades, as atitudes, as obras que você produz, em nome de quem você produz, isso tem muito efeito. Pois lá em Mateus 16, 24 a 27, o Senhor Jesus afirmou que vai recompensar a cada um de nós segundo as nossas obras. E lá no livro de João capítulo 15, o Senhor Jesus afirmou que aquele que tem fruto permanece nele, e ele permanece nessa pessoa. E lá em Mateus 25, versículo 31 a 46, o Senhor Jesus afirmou que aqueles que fazem isso em nome dele
aos pequeninos irmãos. Serão as ovelhas benditas recebidas pelo Pai. Então é muito importante que vocês participem da live, interagem. O abençoado que está chegando, os abençoados que estão chegando agora, são muito bem-vindos, capaz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. O Júnior Cordeiro, deixe no comentário sua cidade, seu estado, interaja conosco para que possa ver portas e portais celestiais abertos em favor da sua vida e da sua família, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Pois estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet, com esse ministério Nosso Senhor Deus, @milhaofertadim, para sermos igrejas sal e luz do nosso Senhor Jesus. A igreja que interage, a igreja que participa, a igreja que examina sempre tudo à luz das Escrituras Sagradas, da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E ele no final traz ali a consequência dos ímpios, que eles não são assim, eles não agem dessa maneira, com essa prudência, com essa cautela, de temor à palavra do Senhor Deus. Não é que eles agem na emoção, no sentimento, no impulso. Não, eles sabem agir com prudência também, mas não a prudência da parte celestial. É uma prudência carnal, terrena, mundana e muitas vezes demoníaca. Então é necessário que nós venhamos examinar a palavra do Senhor Deus para desenvolver esse discernimento. E eu trago isso aí nos meus 12 livros da série Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 princípios. 12 princípios essenciais para vocês começarem a se desenvolver nos caminhos do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, independente do seu grau de escolaridade, independente das suas posses financeiras e independente do seu segmento religioso de fé. Esses 12 livros têm uma oportunidade para todos. Basta você se posicionar verdadeiramente. Você consegue adquirir eles através dessa rede social aqui no comentário fixado ou então na descrição da live. Em outras redes sociais você encontra o link na minha bio do meu canal @milhaofertadim, ou pode também entrar em contato conosco no privado e pedir mais informações, que a nossa produção vai estar respondendo a cada um de vocês para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Lembrando que vocês também podem se tornar um vendedor, que você não é revendedor, porque você não precisa comprar para depois vender. Um vendedor, você vende diretamente da fonte, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Você tem a comissão de 30% em cada um livro que você vender, sem você ter custo nenhum de cadastramento, nem de estoque, nem de logística, nem de entrega. Pois os livros foram feitos de maneira digital justamente com esse objetivo, de ser tanto mais fácil para todo mundo adquirir, como também muito mais fácil para todo mundo poder vender, para que todos vocês possam fazer a sua obra para com o Senhor Deus, e não só serem abençoados, como abençoarem a vida de outras pessoas também, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus, pois estamos chegando aí em todos os municípios do Brasil com esse desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. Então fale com as autoridades políticas da sua região, falem para eles entrarem em contato conosco, para levarem um de nossos templos físicos, que os necessitados têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, a Secretaria de Trabalhos e Empregos. Todos têm oportunidades, recursos e condições para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé. Então, abençoados, eu estarei agora apresentando a vocês uma mensagem minha, que sou filha do nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos. Então, que eu explico com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Então, ajam como igrejas sal e luz do nosso Senhor Jesus. Enquanto a mensagem vai passando, vão deixando aí nos comentários o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país. Participe conosco dessa live, tirando suas dúvidas. Exatamente. Milena, não tenho dúvida nenhuma. Já interage deixando no comentário seu nome, sua cidade, seu estado. Milena, já deixei meu nome, cidade, estado, mas eu quero interagir ainda mais. Deixe passagem da Bíblia Sagrada, tire suas dúvidas, curtam a live, compartilhem, que já é outra forma de vocês interagirem e estarem fazendo a sua obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Independente de onde vocês estiverem, no Brasil ou no mundo, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Então prestem todos muita atenção nessa mensagem, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção!
pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @mileofertadim. E cá estamos nós para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Então já interaja conosco nos comentários, se apresentando, deixando o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, caso estejam fora desse nosso querido Brasil. Se você quiser escutar novamente a mensagem, essa live fica salva em algumas redes sociais com @mileofertadim, Mile com 2 L's e E, @mileofertadim, onde você vai poder voltar, pausar e até diminuir a velocidade caso necessário. E se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, seja R$1, seja 1 bilhão, nessa rede social você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais você encontra o vídeo fixado no perfil ou então através desse QR Code que está aqui acima. Vocês também podem entrar em contato diretamente conosco no privado e pedir mais informações. Lembre-se de guardar os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, pois todos aqueles que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, além de muitas outras bênçãos e benefícios que vocês irão se surpreender para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o Jefferson na Inglaterra, por enquanto, seja muitíssimo bem-vindo com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo, que possa abrir portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais, abençoando você e toda a sua família, por estar interagindo conosco como uma igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus. Ele havia comentado: eu quero ir pregar nestas igrejas em nome de Jesus. E com certeza, abençoado, você terá oportunidade para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Então já entre em contato conosco no privado, peça um dos nossos templos físicos na sua região. Por enquanto estamos aqui no Brasil, pois primeiro as Escrituras Sagradas afirmam para cuidarmos da nossa casa. Mas com certeza estaremos alcançando o mundo inteiro para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, para que todos tenham oportunidade de fazerem a obra deles para com o Senhor Deus.
Pois nenhum templo físico, além de não ter autoridade para andar sozinho, é necessário estarem juntos uns com os outros, também nenhum deles tem autoridade para dizer quem vai pregar e quem não vai pregar. Então é necessário examinar com muita atenção e cuidado como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ou por acaso vocês achavam que os escribas e fariseus hipócritas gostavam de ter o Senhor Jesus falando lá dentro do templo? Não gostavam, mas eles não tinham opção. Porque nesse quesito, eles eram tementes ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Eram as leis que já estavam ali premeditadas pelo Senhor nosso Deus. E eles jamais iriam, aquilo que é necessário a gente examinar sempre com muita atenção e cuidado, jamais, em hipótese nenhuma, omita um dever e obrigação seu para com o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para ter uma falsa aparência de santidade. Então é necessário a gente examinar sempre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus. E comentou que mês de agosto estará no Brasil de volta. Será muitíssimo bem-vindo. Que paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus abençoado. Para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Que o Senhor Deus possa abençoar a sua viagem, para abençoar você na viagem, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado, dentre os 419 capítulos que falam de pelo menos uma das 4 atividades: a iniquidade, a impiedade, o anticristo e a seita, para que estejamos vigiando e orando, assim como o Senhor Jesus determinou, porque uma só dessas 4 atividades é o suficiente para condenar a igreja todinha, todo aquele que se diz ser dela ou que ela é sua. E o nosso dever e obrigação não só não praticá-las, mas também repreendê-las. Número sorteado é o número 47, que corresponde a Salmos capítulo 58. Salmos capítulo 58 é o próximo livro que estará sendo ministrado para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então já se inscrevam, nos sigam, compartilhem, convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, sendo semeada em seus corações. Ele perguntou se tem igreja em Brasília. Já pode pedir uma para lá, abençoado, para mais uma glória do nosso Deus. Então, o sacerdote já teve lá em reunião com os vereadores, no caso, é vereador lá, com os deputados estaduais, com os deputados federais, com os senadores, para que possam estar verdadeiramente levando uma obra do Senhor nosso Deus para todo esse nosso querido Brasil. Mas é importante também que vocês diretamente entrem em contato com eles, para que vocês demonstrem verdadeiramente que é necessário essa interação, essa participação do povo com a política, com os políticos, agindo sempre de acordo com aquilo que o Senhor nosso Deus determinou. Vamos aqui iniciar a ministração no livro de Salmos, capítulo 58, do versículo 1 em diante. Falais verdadeiramente justiça, ó juízes. Julgais com retidão os filhos dos homens? Longe disso. Antes, no íntimo, engendrais iniquidades, e distribuís na terra a violência de vossas mãos. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Têm peçonha semelhante à peçonha da serpente, são como a víbora surda, que tapa os ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores, do mais fascinante em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca, arranca, Senhor, os queixais aos leõezinhos. Desapareçam como águas que se escoam, ao dispararem flechas, fiquem elas embotadas. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 58 aqui do livro de Salmos, vemos a indignação de um justo quando examina as obras e os frutos daqueles que dizem ser irmãos, mas que claramente não querem uma mudança de atitude, que é uma coisa muito forte que muitas pessoas têm essa dificuldade de entender. Querem que Deus salve todo mundo, mas nem todo mundo quer ser salvo. Então é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado as obras e os frutos. Aqueles que querem ser salvos, alcançar a salvação, devem examinar a si mesmos e se manterem em santidade, em santificação, para que também sirvam como um instrumento, como um exemplo, para que aqueles que estão por fora, que ainda não sabem se querem ou não alcançar a salvação, ao ver o nosso exemplo, possa ver que já é bom nessa vida e ficarem com a convicção, a fé, a confiança e a esperança de que no mundo por vir a salvação e vida eterna livre será ainda maior, ainda melhor. Então é necessário que nós devemos servir de exemplo e não jamais, em hipótese nenhuma, ficar julgando segundo a aparência, como o próprio Senhor Jesus afirmou que não se deve ser feito. Pois o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, lá no livro de Salmos, capítulo 73, traz uma parte muito importante, que é essencial, que muitas pessoas
É aquilo, né? Palavras tem Jesus, Mateus 22, 29. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Mas nesse Salmos, capítulo 73, ele é muito forte, porque ele traz um momento justamente de conflito, de um que estava ali praticando a justiça, mas olhou ao redor e viu tanta podridão que quase tropeçou. Mas aí, quando ele buscou verdadeiramente a presença do Senhor Deus, quando foi meditar na palavra do Senhor Deus, buscar a presença do Senhor no templo, lá naquele momento ali, verdadeiramente, o Senhor revelou para ele o fim, o objetivo, o resultado, para que ele parasse de ser imediatista, olhasse apenas para aquilo que estivesse debaixo do seu próprio nariz, mas olhasse naquilo que estava no futuro, no avante. Pois antes ele estava examinando ali os ímpios que estavam ao redor dele, falavam de Deus, falavam das Escrituras, iam no templo todo sábado, mas não viviam a palavra, e mesmo assim pareciam prosperar. Mas quando o Senhor abriu os olhos dele e ele começou a olhar para o futuro, o fim de cada uma dessas pessoas que há uns 10, 20, 30, 50 anos atrás estavam da mesma forma que aqueles que estavam ali presentes do lado dele, mas que agora o fim deles estava na sepultura, deixando claro que não tem nada nesse mundo que seja capaz realmente de custear aquilo que é da parte do Senhor Deus, aquilo que é eterno, aquilo que é celestial. Então é necessário que nós venhamos a desenvolver a paciência, que diferentemente do que muita pessoa pensa, a paciência é diferente da esperança. A esperança você espera, agora a paciência é um pouco mais profundo, porque na paciência você tem tudo para começar, mas você tem que agora esperar o momento certo. Não é que a esperança é vazia. Não, a esperança também tem que ter ali a sua semeadura. Pois como lá está escrito, o apóstolo Paulo afirmou, o semeador espera o fruto ser semeado. Então é necessário a gente examinar sempre a palavra do Senhor Deus, das Escrituras Sagradas, como está escrito, e ver que tudo tem um tempo determinado e que é necessário que nós venhamos a estar sempre moldando os nossos corações a guardar a palavra do Senhor nela, para que dessa maneira, buscando a presença do Senhor, nós venhamos verdadeiramente estar em espírito e em verdade, adorando e glorificando o nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E Maxwell Eric, de Barão de Cocais, Minas Gerais, seja muito bem-vindo, capaz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu estarei agora apresentando a vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos. Então haja como as igrejas nobres do Senhor Jesus, Atos 17, versículo 11, que ouve a palavra do líder e depois examina nas Escrituras Sagradas para conferir se o que o líder está falando é aquilo que está escrito. O Mensagem comentou certinho, ordem e decência, que é o nosso dever e a nossa obrigação, para que estejamos sempre de acordo com tudo aquilo que o Senhor determinou, pois a Bíblia Sagrada ela é número, tempo, quantidade, matemática, e é necessário que nós venhamos a não agir com a emoção e o sentimento, que é inconstante, que é inexato, mas sim com aquilo que é da parte do Senhor Deus, agir com o Espírito. Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Pois o Espírito deve agir de maneira racional, tanto é que até mesmo o culto deve ser racional. Mas daqui a pouco eu posso entrar mais em detalhes sobre isso com vocês. Prestem atenção agora nessa mensagem. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28
e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias a Deus, Senhor, muitíssimo, amém? Mensagem dada a todos vocês. Quem quiser escutar novamente a mensagem, examinar novamente algum dos versículos, essa live fica salva em algumas redes sociais com @milaofertadim. Se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Deus, independente do valor, seja R$1, seja 1 bilhão, nessa rede social, você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais, você encontra o vídeo fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está aqui acima. Vocês também podem estar entrando em contato diretamente conosco no privado e pedindo mais informações para mais honra e glória ao nosso Deus. Pois estamos chegando em todos os municípios do Brasil, contratando no mínimo 2% da população em cada um município do Brasil e levando os nossos templos físicos, em que o obreiro recebe o salário também e os necessitados têm acesso ao alimento para o corpo, a alma e o espírito. Para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui ao próximo livro a estar sendo ministrado dentre os 409 capítulos que falam de pelo menos uma das 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seita, porque uma só delas é o suficiente para condenar a igreja todinha, todo aquele que se diz ser dela ou que ela é sua. E é nosso dever e obrigação, como igreja e sal e luz do nosso Senhor Jesus, estarmos vigiando e orando, assim como o Senhor Jesus determinou. Número sorteado, número 46, corresponde a Salmos, capítulo 55. Salmos, capítulo 55, é o próximo livro que estaremos ministrando nessa live para mais honra e glória ao nosso Deus. Esse capítulo 55 aqui também é forte. Salmos, capítulo 55, do versículo 1 em diante. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite giram nas suas muralhas, e muros adentro campeia a perversidade e a malícia. A destruição no meio dela. Das suas praças não se apartam a opressão e o engano. Com efeito, não é inimigo que me afronta, se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas é tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 55 aqui do livro de Salmos é muito forte, porque ele traz a tribulação de um justo, como ali no Salmo 58, vendo ali a iniquidade, mas aqui é de uma maneira ainda mais profunda, porque ele não está vendo algo acontecer de fora, foi algo que aconteceu com ele. E com isso torna muito mais forte, porque é na hora que a carne é ainda mais colocada à prova. Porque você vê acontecendo com os outros, é algo que já é uma aflição, já é uma angústia, já é uma dificuldade. Mas quando é uma dor, um sofrimento que acontece com a própria pessoa, é muito mais profundo. E então é necessário a gente examinar aqui com muita atenção que o salmista afirmou que não foi qualquer um, não foi o inimigo que o afrontou, mas foi aquele íntimo amigo dele, aquele que estava ao lado dele, que ia com ele à casa do Senhor.
deixando claro que nós devemos examinar as obras e os frutos e não colocar a nossa confiança, a nossa esperança naquilo que é passageiro, terreno e momentâneo. Pois aqui trouxe justamente sobre a importância que há em verdadeiramente nós estarmos buscando a presença do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, nesses momentos de dificuldade. Pois o salmista ali iniciou o salmo todinho, deixando bem claro ali, trazendo as coisas ruins que estavam acontecendo tanto na cidade, quanto as pessoas que iam no templo que faziam, inclusive pessoas que eram amigas dele. Mas aqui nos versículos 16 em diante, traz uma parte muito importante, porque vemos aonde ele foi buscar refúgio para que ele pudesse permanecer no dia mau, mas de maneira que o mal não corrompesse a sua alma. Pois aqui no Salmo 55, no versículo 16 em diante, está escrito assim: eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Livra minha alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá, ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma, e não temem a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, corrompeu a sua aliança. A sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Confia os teus cuidados ao Senhor e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Pois verdadeira glória ao nosso Deus Todo-Poderoso, verdadeiramente o Senhor nosso Deus deve ser o nosso refúgio em todos os momentos. Pois uma coisa que nós devemos sempre nos posicionar, que é algo que muitas pessoas acabam comentando e questionando, falando, mas está todo mundo fazendo errado. Mas a maioria está fazendo errado. Mas a maioria não quer. Mas a maioria. Devemos lembrar que o nosso Deus não se importa com a quantidade, e sim com a qualidade. Pois ele afirmou que por causa de um justo, uma cidade inteira pode receber salvação, pois a oração de um justo pode muito os seus efeitos. Então, em vez de ficar se preocupando se o outro quer ou não quer, é importante que você faça a sua parte, que você se posicione, que você verdadeiramente seja cabeça e não cauda. Mas para isso é necessário que você esteja fazendo o quê? Em espírito e em verdade, como o Senhor determinou, não como você sentiu no seu coração. Pois Davi, diversas vezes, sentiu no coração dele, mas teve vezes que ele pecou com o Senhor por seguir o seu coração, teve vezes que ele trouxe juízo sobre o povo porque seguiu o seu próprio coração, mas às vezes em que ele, antes de seguir qualquer coisa que viesse ao seu coração, consultou ao Senhor para ver se aquilo era da parte do Senhor, nessas vezes ele foi bem sucedido, deixando claro que não adianta ter bom coração e seguir ele. É necessário que você siga aquele que tanto moldou você de corpo, alma e espírito, como é aquele também que guia os seus passos em direito os seus caminhos. Pois aqui no versículo 22 afirma, confia os teus cuidados ao Senhor e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Essa palavra é muito forte, porque não é apenas destruído, caído, é abalado, deixando claro que nem vai estremecer. Então é necessário que nós venhamos a buscar examinar as Escrituras Sagradas, a palavra do Senhor nosso Deus, para evitar aquilo que é da parte do ser humano e enganar o coração que já é enganoso, para que venhamos a colocar tudo à luz das Escrituras Sagradas, da palavra do Senhor Deus, para que dessa maneira, não somente nós, as nossas famílias, mas todos aqueles que olharem e verem o nosso exemplo, possam verdadeiramente colocar em prática aquilo que a palavra do Senhor Deus, o Evangelho e a sua justiça afirma para cada um de nós. E os abençoados que estão chegando agora, sejam muitíssimo bem-vindos, capazes, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Deixe no comentário o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país. E estejam interagindo conosco, participando dessa live, tirando suas dúvidas, para que você esteja interagindo com a palavra do Senhor Deus, recebendo a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade, para a sua presença, seja onde for que você estiver. E eu estarei agora apresentando a vocês uma das nossas mais de 100 denúncias, que servem de material de trabalho para vocês colocarem à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Pois ninguém iria chegar na internet oferecendo milhões de reais em dinheiro
afirmando algo sobre as escrituras que não tivesse como provar, gente. E não adianta essa história de, mas é minha interpretação, lógica, razão e fatos. É isso que é abordado nos tribunais, tanto nos tribunais do homem, como principalmente no celestial. Porque se não passa pelos juízes, quem dirá pelo juiz dos juízes? Então é necessário a gente examinar tudo à luz das escrituras sagradas, da palavra do Senhor nosso Deus. E nessa denúncia que eu vou apresentar a vocês, ela tem 10 afirmações que hoje facilmente você encontra em qualquer um templo físico, igreja ou templo ou congregação, que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada, que diz que Jesus Cristo é o seu Senhor, mas que através dessas atividades, dessas atitudes, dessas afirmações, eles não poderiam estar mais longe da presença do Senhor Deus. Então prestem muita atenção, porque cada uma dessas 10 afirmações, ela pode trazer consequências para você e para sua família. Se você se omitir de repreender elas, ou se já estiver praticando uma delas com aparência de santidade. Então prestem atenção, anotem cada um versículo para examinar nas Escrituras Sagradas. Muita atenção. Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção. Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos. E você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21. Foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46. Foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Lucas capítulo 24, versículo 48. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção.
Os erros estão de 1 a 10, para os que foram libertos. Mas para os que não foram libertos, são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao nosso Senhor Deus, mensagem dada a todos vocês. Lembrando que essa live fica salva em algumas redes sociais, com @milhaofertadim. Você pode voltar para pausar e diminuir a velocidade, caso necessário, para examinar cada uma dessas 10 afirmações. Pois qualquer templo físico, igreja ou congregação que houver a presença de uma só delas, ou que houver a omissão em repreendê-las, todo aquele que se disse dela ou que ela é sua tem consequências gravíssimas já nessa vida, na família, na área financeira, na área familiar, em todas as áreas e setores da vida, como no mundo por vir, na salvação e na vida eterna livre. E basta provar na Bíblia Sagrada que uma só dessas 10 afirmações é mentira e anular os livros presentes na mensagem para receber os 500 milhões de reais. Para vocês verem a seriedade dessas 10 afirmações, uma delas ali traz um dos princípios, o culto ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é algo que você vê que hoje em dia, nós já estamos já há quase 3 anos na internet, nas 7 principais redes sociais, já alcançamos mais de 40 países e até agora nenhuma igreja se apresentou para dizer que sabe fazer e que está fazendo um culto verdadeiro ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então, como o Senhor Jesus afirmou em João 7, versículo 24, em João capítulo 4, versículo 24 a 27, em que ele afirmou que o Pai procura aos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, em qualquer lugar, mas não de qualquer maneira. Então é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado, pois o culto, que é o princípio, não pode ser da forma como você acha, sente, imagina, sentiu no seu coração. Ainda mais quando aquilo que você diz ser um culto está delegando a outro ser, a outra atividade, a outro elemento que não seja o nosso Senhor Deus. Culto à santidade já é uma coisa horrível, porque o culto é só o Senhor Deus, não é a santidade dele, é a Ele. Então é aquilo que parece ser pequeno, mas que espiritualmente tem um grande peso. Culto para a graça, culto para a família, culto para os obreiros, culto para os empresários, culto para a libertação, culto de ação de graças. Gente, vamos examinar as escrituras sagradas. Somente ao Senhor, seu Deus, adorarás e só a Ele prestarás culto. Que parte da Bíblia Sagrada você viu os povos de Israel adorando ao Senhor e falando que eles estavam adorando qualquer outra coisa que não fosse a Ele? Então vamos examinar como está escrito. Que da vez que fizeram isso, que utilizaram, não tentaram nem mudar o Deus, só tentaram colocar uma forma diferente nele. E com isso já foi o suficiente para o Senhor se irar contra o seu povo. E só não eliminou porque Moisés intercedeu. Então vamos examinar com muita atenção como está escrito o Evangelho do Senhor, a palavra do Senhor e a justiça do Senhor. Então vamos examinar como está escrito. Não é como eu digo, como eu acho, como eu imagino, não, gente. Tudo que a gente traz é como está escrito. João 7, versículo 18. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória. Mas aquele que fala por aquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. João 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Apocalipse 22, versículos 18 e 19. Todo aquele que acrescentar qualquer que seja a coisa nas Escrituras Sagradas, as pragas e maldições são acrescentadas na vida dela. E todo aquele que omitir alguma das coisas terá o seu nome riscado do livro da vida, da cidade santa e das boas promessas escritas no livro. Não é que a gente está falando, é que está escrito. E o próprio Senhor Jesus foi testemunha. Por acaso ele testemunha mentirosa? Para agora o seu pastor, o pastor presidente, o seu papa, o seu padre, o seu bispo, presbítero, seu santo, falar o que ele quiser e você aceitar?
Vamos examinar como o Senhor determinou, não como o homem acha, como o homem interpretou, e sim como o Senhor determinou. Porque é o Espírito Santo de verdade que nos ensina todas as coisas, nos guia no caminho que devemos seguir, não permite que sejamos enganados nem confundidos. Mas para isso é necessário que a gente o quê? Receba o Espírito Santo de verdade. E para isso é necessário o quê? Obedecer e praticar os princípios do Senhor Jesus. Onde está escrito isso? João capítulos 14, 15 e 16. Examina versículo por versículo. Esquece os versículos das promessas, de que Deus vai te dar, de que Deus vai fazer, de que Deus vai abençoar. Esquece eles. Examina os outros. Porque os outros é que é necessário para você receber os da promessa. Não adianta você querer, eu quero que Deus me abençoe, que isso aqui eu quero receber essa bênção. Falar que você quer a bênção é fácil. Mas e agora, o jugo e o fardo que ele te deu? O que você está fazendo com ele? Não, Milena, que jugo e fardo? Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele falou que é para você ficar parado com ele? Porque lá em Mateus 16 ele afirmou, vou recompensar cada um segundo as suas obras. Em João capítulo 15 ele afirma, aquele que não está produzindo fruto, eu tiro e lanço no fogo. Você está achando que você vai para onde sem frutos? Examine a palavra do Senhor Deus como está escrito. Não, mas a gente não é salvo por meio das obras, somos salvos pela graça. É impressionante que o povo da teologia, os bacharel em teologia que gosta tanto de se gabar do grego, não foi buscar examinar o princípio do grego, justamente nesse versículo, que é tão importante, que eles criaram doutrinas, religiões, denominações, costumes inteiros, baseados em um único versículo da palavra do apóstolo Paulo, que nem é a palavra verídica que o apóstolo Paulo disse. Porque esse termozinho, essa preposição pela, que está escrito lá em Efésios 2, versículo 8, pela graça sois salvos, esse pela não existe lá. Essa preposição não existe. Ah, não, Milena, claro que não existe. Não existe essa palavra no grego, kkk. Então vamos examinar como está escrito na palavra do Senhor Deus com autenticidade? Porque não existe nada que seja semelhante a essa preposição colocada lá. Pois a graça está ali, evidentemente, sendo colocada como uma ferramenta que o Senhor usa, não como ela sendo o objeto da salvação. Vamos examinar como está escrito a palavra do Senhor com autenticidade. Então não adianta falar que pela graça você é salvo se nas escrituras não afirma isso. Vamos examinar como está escrito. Hoje em dia vocês têm a inteligência artificial. Cabe vocês o quê? Irem lá pesquisar, ter sede da palavra do Senhor, buscar verdadeiramente crer nele como está escrito. Porque é essa forma que conduz à salvação. Não é porque eu acho que é essa forma, é porque é a forma que ele determinou. E eu não conheço Deus por ouvir ou por ler, mas sim por ele se mostrar presente na minha vida. E a palavra dele se mostrar ser viva, vida, vivifica, espírito, espada e fogo consumidor. Espada e fogo esse que me ajudaram todo o meu caminho. Mas também nas vezes em que eu errei, veio o quê? Para me castigar, para que eu pudesse me arrepender. Então vamos examinar como está escrito. Porque lá em Hebreus capítulo 12 afirma que o pai castiga e bate severamente no filho do qual ele ama, para que não venha cair nas mãos do inimigo. Então é necessário que vocês agora participem, interagem, tirem suas dúvidas. Agora é o momento de vocês participarem, de agirem como igreja e sal e luz do nosso Senhor Jesus. O abençoado Pablo lá, que está interagindo conosco, deixe no comentário sua cidade, seu estado, também o seu país. Interaja conosco, tirando suas dúvidas, participando dessa live como igreja e sal e luz do nosso Senhor Jesus, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então compartilhem e convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor alcançando os seus corações. Vamos aqui ao quarto e último livro a estar sendo ministrado nessa live, dentre os 419 capítulos que falam de pelo menos uma das 4 atividades: iniquidade, piedade, anticristo e seita. O número sorteado é o 227, que corresponde a Salmos capítulo 65. Salmos capítulo 65 é o quarto e último livro que estaremos ministrando. Então já escolham aí o seu número de 1 a 4, que daqui a pouco eu estarei sorteando os 4 números para que o Senhor possa estar falando aos seus corações sem manipulação nenhuma do ser humano. E o Pablo, que é da França, seja muitíssimo bem-vindo, capaz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que possa haver portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais, abrindo para abençoar e edificar você e toda a sua casa, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Entre em contato conosco no privado, peça um de nossos templos físicos na sua região, pois estamos chegando em todos os municípios do Brasil, com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, contratando no mínimo 2% da população em cada um município do Brasil.
independente do seu grau de escolaridade, independente das suas posses financeiras, independente do seu segmento religioso de fé, para trabalhar conosco, seja na área empresarial, política, financeira, seja na área espiritual, ministerial, recebendo o seu salário. Os abençoados que nos acompanham de fora do Brasil, não se entristeçam achando que não vamos chegar até vocês, pois já estamos agora atualmente juntos em um só Espírito, Colossenses 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando, examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Mas nós também estaremos chegando de maneira física em todo o mundo para mais honra e glória do nosso Deus, o Todo-Poderoso, como igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus, trazendo desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vamos aqui à ministração do livro de Salmos, capítulo 65, do versículo 1 em diante. A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens, por causa de suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, tu nolas perdoas. Bem-aventurado a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus atos. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Com tremendos feitos nos responde em tua justiça. Ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, que por tua força consolidas os montes cingidos de poder, que aplacas o rugir dos mares, o ruído das grandes ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do oriente e do ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispões, regando-lhe os sulcos, aplanando-lhe as leivas. Tu a amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade. As tuas pegadas destilam fartura. Destilam sobre as pastagens do deserto e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos e os vales vestem-se de espigas. Exultam de alegria e cantam. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 65 aqui do livro de Salmos é muito forte realmente aqui, porque traz como que o Senhor nosso Deus abençoa e prospera todas as áreas e setores da vida do seu povo, que o busca, que o teme, que anda em obediência para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Pois aqui no versículo 4 também traz um outro ponto muito importante. Bem-aventurados aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus atos. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. Pois devemos lembrar que o templo do Senhor Deus, o altar do Senhor, o santuário do Senhor, agora é o ser humano. Mas que o templo físico, que nessa época aqui era referido, ele não trazia apenas o alimento para a alma, a palavra espiritual, o alimento para o espírito, como ele trazia também o alimento para o corpo. Tanto é que lá em Malaquias capítulo 3, o Senhor Deus afirma: trazei mantimentos à casa do tesouro, para que não falte mantimento à minha casa. O tempo todo o Senhor sempre se referiu ao seu povo como morada sua. O problema era que o povo tinha essa dificuldade, porque tinha aquela história do mas eu peco, eu estou sujo, isso e aquilo outro. Mas o Senhor Jesus veio exatamente para mudar essa história, para santificar e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, para que o ser humano, que mesmo que não merecesse, tivesse agora uma oportunidade de demonstrar a gratidão, de demonstrar verdadeiramente que o sacrifício que o Senhor Jesus fez não foi em vão. Agora cabe a cada um de nós se posicionar verdadeiramente. O meu ali havia comentado que oremos, se Deus permitir. Eu peço sim, é algo que tem que partir de você, abençoado. Não é se Deus quiser, você que tem que querer, você que tem que se posicionar. Que eu instruo vocês também a desenvolver esse discernimento daquilo que é você, daquilo que é o maligno, daquilo que é a carne, daquilo que é o Senhor Deus, para que vocês possam se posicionar verdadeiramente e serem benditos, bem-aventurados, bem-sucedidos e prosperarem, utilizando sempre daquilo que o Senhor nosso Deus edificou para a nossa edificação. E eu estarei apresentando agora a vocês
instruindo nos meus 12 livros da série Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios. Nessa rede social você encontra aí no comentário fixado ou então na descrição da live. Em outras redes sociais você encontra o link na minha bio do meu canal, @milhaofertadim, ou pode também entrar em contato conosco no privado, que a nossa produção te passa as informações necessárias. E também entrando em contato conosco, você pode se tornar um vendedor desses livros. E cada um livro que você vender, você tem a comissão de 30% em cada um livro que você vender. E esses livros vão muito além de investimento intelectual, pois eles te dão a garantia de já terem uma vaga de liderança conosco, seja na área empresarial, política, financeira, seja na área espiritual, ministerial, recebendo o seu salário, como o Senhor Jesus determinou. E as oportunidades são para todos, independente do seu grau de escolaridade, independente das suas posses financeiras, independente do seu segmento religioso de fé. Basta você comprar 12 livros ou então você vender 12 livros, deixando claro que até mesmo quem não tem dinheiro tem como receber dinheiro através de nós, pois também estamos chegando em todos os municípios do Brasil para dar de 2% a 100% em dinheiro de volta do seu consumo. Pois quando verdadeiramente a obra é do Senhor Deus, todos têm a oportunidade de interagir, de participar e serem ainda mais abençoados. Exceto o inimigo, que esse já foi derrotado. Para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Eu estaria aqui apresentando a vocês a nossa denúncia sobre as 7 afirmações sobre a política, em que basta você provar uma só delas na Bíblia Sagrada para receber os 200 milhões de reais em dinheiro. E já vão escolhendo o seu número de 1 a 4, que daqui a pouco eu estarei sorteando os 4 números para que o Senhor possa estar falando aos seus corações. 1. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Essa afirmação aqui é muito importante porque hoje em dia, hoje em dia não, né? Quem dera fosse só hoje em dia, porque hoje em dia tem mais acesso à internet, hoje em dia nós já estamos aqui nos posicionando. Mas é algo que acontece há anos e graças a essa existência, essa negligência de anos, que a situação hoje em dia se encontra pior do que poderia estar. Então vamos examinar com muita atenção e cuidado, porque aquilo que é do Senhor Deus, você não pode delegar ao inimigo. Aquilo que é do Senhor Deus, você tem que interagir, porque mesmo que fosse do inimigo, você teria que interagir. Mateus capítulo 13, o Senhor Jesus afirmou que o trigo e o joio estariam juntos, e é Ele quem separa. Quem dirá aquilo que é, sim, da parte do Senhor Deus? Porque você já deve ter ouvido muita liderança religiosa falar que a política não é de Deus, que aquele que é santo é separado, que não se mistura com esse tipo de coisa. E com isso, eles foram cada vez mais e mais abandonando uma parte essencial. Então vamos examinar que desde o princípio, os apóstolos do Senhor Jesus e o próprio Senhor Jesus não só interagiam com a política, como os apóstolos ainda instruíam os seus discípulos a fazerem o mesmo, a orarem por aqueles que estavam ali de posse da autoridade, para que eles pudessem beneficiar a igreja, para que a igreja vivesse em paz, para que a igreja pudesse continuar os seus trabalhos beneficiando toda a comunidade. Então, cabe agora a nós nos posicionarmos verdadeiramente naquilo que o Senhor preparou para delegar autoridade, para executar atividades necessárias para todos, independente de placa denominacional. E 2, prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. 3. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o político não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 4. Pois lá em Romanos capítulo 13 afirma que todas as autoridades são ministros de Deus instituídos por Ele para o bem. Basta para não temer a autoridade, basta fazer o bem e terás louvor dela. Porque o Senhor nosso Deus que administra todas as coisas e no momento certo sempre executa o seu juízo em favor dos justos. Por isso que quando o Senhor Jesus veio e fez a sua plena justiça e através dele nós somos justificados, santificados, ou seja, nos tornamos santos e justos, seremos beneficiados com todas as áreas, setores, com todos os ministérios que o Senhor nosso Deus desenvolveu para o bem daqueles que são tementes à sua palavra, para com aqueles que praticam a justiça. 4. Prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine João 9, versículo 31 e receba 200 milhões de reais. 5.
prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. 6. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus, o Cristo, e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. 7. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. E aqui nessas afirmações aqui da 4 em diante, pode ter alguns ainda que chegam e falam, não, mas Jesus também recebeu ajuda porque ele não tinha opção, ele já estava lá, ele já estava naquela batalha, ele já tinha morrido, ele estava ali para ressuscitar. Então vamos examinar que antes mesmo de ele morrer, tinha ali as mulheres dos políticos que davam os seus recursos, dos seus bens financeiros para ajudar ao Senhor Jesus, para o ministério que o Senhor Jesus estava executando. Deixando claro que ali o Senhor também recebeu ajuda da parte do político. Ou vocês acham que as mulheres naquela época, que eram ainda mais dependentes da renda do seu marido, não iam utilizar da renda do marido? Vamos examinar, que era político? Vamos examinar como está escrito a palavra do Senhor Deus, com autenticidade, como está escrito, sem tentar dar jeitinho para de alguma forma empurrar por mais tempo esse seu império de palha. Ou se posiciona e se transforma de corpo, alma e espírito para ser rocha, para estar firmado sobre a rocha e ser pedra, como ele determinou, ou então não adianta, que quando o fogo vier, ele não vai purificar, ele vai consumir. Basta cada um de nós nos posicionarmos como igreja e sal e luz do nosso Senhor Jesus. Eu estarei agora sorteando os 4 números para que vocês estejam recebendo mais uma palavra do Senhor aos seus corações. Se de 1 a 4 você escolheu o número, glórias ao Senhor Deus, 1, vai meditar em Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1, se você escolheu o número 1. Salmos capítulo 1, se você escolheu o número 1. Salmos capítulo 1, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 2, vai meditar em Salmos capítulo 58. Salmos capítulo 58, se você escolheu o número 2. Salmos capítulo 58, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Salmos capítulo 55. Salmos capítulo 55, se você escolheu o número 4. Salmos capítulo 55, se você escolheu o número 4. E se você escolheu o número 3, vai meditar em Salmos capítulo 65. Salmos capítulo 65, se você escolheu o número 3. Salmos capítulo 65, se você escolheu o número 3. Lembrando a todos vocês, quem tiver perdido alguma parte, quiser escutar novamente alguma ministração, ou compartilhar para alguém que sabe que precisa ouvir essas palavras do Senhor Deus, das Escrituras Sagradas, basta você estar indo no meu canal, @milaofertadim, pois em algumas redes sociais essa live estará ficando salva. Eu estou sempre ao vivo aqui de segunda a sexta com a permissão do Senhor nosso Deus, a partir de 12 minutos antes das 7 até as 8 horas e 7 minutos da noite. Mas temos aí também reprises no horário da madrugada, 12 minutos antes das 3 horas da manhã, e sábado e domingo as reprises são sorteadas dentre as lives que ocorrem no decorrer da semana, para que de segunda a segunda o Senhor possa estar falando aos seus corações sem manipulação nenhuma do ser humano. Daqui a pouco, 8 horas e 12 minutos, a minha mãe vai estar em nossa outra igreja virtual, @as_sem-ovelhas, ministrando 12 capítulos do livro de Salmos, com mais 100 capítulos para os 100 rebanhos do Senhor Jesus estarem aumentando a sua fé, com orações para vocês e suas famílias também. E 00:07, eu também aguardo vocês de segunda a sexta, a partir de 00:07, na Igrejas Benditas, até 1h40 da madrugada, para mais uma glória ao Senhor Jesus. Lembrando, entre em contato conosco se quiser trabalhar, seja na área empresarial, política, financeira, seja na área espiritual, ministerial, recebendo o seu salário, como o Senhor Jesus determinou, pois estamos chegando em todos os municípios do Brasil, contratando no mínimo 2% da população em cada um município do Brasil, independente do seu grau de escolaridade, independente das suas posses financeiras, independente do seu segmento religioso de fé. Então basta entrar em contato conosco no privado, que a nossa produção também te instrui em como você pode entrar em contato com os políticos, sejam candidatos, sejam aqueles que já estão eleitos, para que eles possam, ou empresários também,
para que eles possam levar um de nossos templos físicos até a sua região. E dessa maneira, você não só sendo abençoado, mas também se tornando um vaso, um instrumento de bênçãos do nosso Senhor Deus na vida do próximo. Pois lembramos de um grande desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, que todos não são só muito abençoados, como se tornam também uma bênção. Então, entre em contato conosco no privado. Adquira a coleção completa dos meus 12 livros da série Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios. Seja um revendedor e tenha uma comissão, seja um vendedor e tenha uma comissão de 30% em cada um livro que você vender, sem você ter custo nenhum com isso, pois os livros são digitais. Em qualquer lugar do mundo você tanto compra como você também vende eles para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então entre em contato conosco no privado, você adquire o livro através do comentário fixado na descrição da live ou o link na minha bio do meu canal @milhaofertadinho. Fiquem todos capazes, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Aguardo vocês nas próximas lives e meu muitíssimo amém e gratidão.